Nós estamos, ao longo desse mês, meditando a respeito desse tema, né? Os conflitos, todos nós enfrentamos conflitos na vida e na alma. O texto é o texto de Jeremias 17:9, que nós temos trabalhado bastante com ele. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Desafio desafiador, né? Trabalhar esse tema e entender sobre isso. Mas quando a Bíblia fala do coração, ela se refere à nossa mente, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes. E quando nós vemos um texto como esse, nós temos que olhar para ele e realmente perceber o que ele tem para nos dizer. E eu acho que tem algumas palavras muito fortes nesse texto. Ele fala a respeito de duas características do coração. Ele fala que o coração é enganoso e ele fala que o coração é perverso. Duas características negativas com relação ao coração. E ele dá uma intensidade para isso, ao dizer que ele é enganoso e perverso, ou enganoso mais do que todas as coisas, né? Mais do que tudo, o nosso coração às vezes nos engana. E tem uma pergunta ao final que é: quem o conhecerá? Ou seja, quem pode entender o seu próprio coração? Diante de tudo isso, e quando eu olho para essa situação, eu sou levado a fazer a seguinte pergunta: quais os enganos nós temos cometidos na vida? Quando você olhou para esse texto, alguma vez você parou para refletir qual o engano que eu tenho cometido na vida por dar atenção a algumas coisas que não são as melhores, por ser levado por situações que não são as adequadas para a minha vida? E pensando nisso, eu gostaria de refletir com você nessa noite, uma vez que muitos de nós já temos trabalhado esse tema, a respeito de ajustando a visão para não cometer enganos. Ajustando a nossa visão para não cometer enganos. Se muitas vezes nós somos tentados e levados pelo nosso coração a ser enganados, a tomar atitudes perversas, a fazer coisas que não são as melhores para as nossas vidas, muitas vezes nós nem nos damos conta disso. Estamos seguindo num fluxo tão natural que nós nem nos damos conta disso. Como nós podemos fazer o ajuste da nossa visão para que nós não sejamos enganados? E quando eu pensei nisso, obviamente o texto que vem à mente é o texto de Jesus. É o texto de Jesus lá no Sermão do Monte. Quando nós vemos, segundo Mateus, o retrato ou o relato do Sermão do Monte, nós vemos que ele começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7. Ele começa com Jesus falando das bem-aventuranças e ele termina com Jesus falando sobre o alicerce onde nós vamos fundamentar as nossas vidas. Fundamentar a vida sobre a rocha. E nesse transcorrer, lá no capítulo 6, que é mais ou menos no meio do texto, Jesus sai com essa informação: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então Jesus está falando sobre isso, e provavelmente ele não tem em mente só os olhos físicos, ele está falando de uma forma global, de uma visão de como nós enxergamos a vida. E ele fala assim, em relação, né, às questões físicas, o olho é que proporciona a entrada de luz. E de fato, se nós
tivermos problema de visão, nós temos grande dificuldade de enxergar as oportunidades, enxergar os desafios que estão à nossa frente, mas uma vez tendo bons olhos, nós podemos contemplar as situações. Sem olhos em trevas. Mas aí Jesus me parece que ele vai para dentro de cada um de nós e diz assim: se aquilo que está dentro de você são trevas, e aí parece que Jesus está falando de algo mais do que um olhar físico. Jesus está falando de uma percepção, de uma forma de enxergar a vida, de uma forma de enxergar a si mesmo, de uma forma de enxergar o outro, de uma forma de enxergar o mundo, de uma forma de ver as situações e as circunstâncias. O Charles, e eu não vou saber pronunciar esse sobrenome, se você souber me ajuda. Esse foi um pregador do ano de 1934. E ele dizia assim: a vida é 10% do que acontece com você e 90% de como você reage a isso. O tempo passou, pesquisas foram feitas, esses números mudaram um pouquinho, de 10 para 20, de 90 para 80. Mas o fato é que ele traz para a gente a percepção de que as situações influenciam menos no como você é afetado por uma determinada vivência do que a leitura, o movimento interior que é provocado por isso. Eu estava hoje de manhã, hoje na hora do almoço, com o Alfredo, o pai do Davizinho. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei: e aí, tudo bem? Foi bem a cirurgia? Ele falou assim: foi bem, o coraçãozinho dele já está batendo legal, né? A oxigenação já está boa. E aí ele me disse uma frase que me gelou. Ele falou assim: parece que esse era o propósito de Deus para a vida dele. A situação que eles enfrentaram é muito grave. Aqui, me salvou de uma situação grave. A situação que eles estavam vivendo com o filho deles, internado. E em todo momento encararam aquela situação com a perspectiva de que Deus estava no controle. Sofreram? Provavelmente sim. Se angustiaram? Provavelmente também. Mas às vezes a gente se desespera por uma unha encravada. Acha que vai virar um câncer e que a gente vai morrer. Porque a gente faz uma leitura desesperadora de uma situação que de repente não é nem tão grave assim, mas a gente não consegue usar a lente física, a lente emocional e principalmente a lente espiritual para ver as situações e as circunstâncias que a gente está vivendo. E para que a gente faça essa interpolação e perceba quanto isso influencia nas nossas vidas, eu queria começar com uma reflexão inicial dizendo o seguinte: alguma vez você mudou a sua percepção de beleza com relação a alguma outra pessoa? Eu vou explicar. Você conheceu alguém, e esse alguém era muito bonito. Mas muito bonito mesmo, aquele que você olha e faz: ah. E de repente você começou a conversar com essa pessoa. E era uma pessoa rude, mal educada, que tratava os outros mal, egoísta. E você pode pensar no oposto também. Você viu alguém que não era tão belo assim, e você começou a conversar com essa pessoa, e era uma pessoa bondosa, uma pessoa amiga, uma pessoa disponível, e passou-se 1, 2, 3 meses, e as situações não permitiram você se afastar dessa pessoa, você teve que ter um certo nível de convivência. E depois de 2, 3, 4 meses, 1 ano, você olha para aquela pessoa e ela já não é mais tão bonita quanto na primeira impressão que você teve?
Já aconteceu isso com você alguma vez ou só comigo? Pode levantar a mão, eu não vou te chamar aqui na frente para contar quem foi. Só para eu ver se eu estou falando sozinho. Estou falando sozinho? Não. Acontece, né? Mas a beleza física daquela pessoa mudou? Seus olhos físicos começaram a enxergar alguém diferente? É que na verdade, o seu envolvimento emocional, a sua convivência com aquela pessoa, fez com que você não conseguisse mais diferenciar o físico da personalidade, do caráter, da espiritualidade daquela pessoa, porque não é possível fazer essa diferenciação. Quem daqui tiver mais de 50 anos como eu, deve ter estudado na cartilha Caminhos Suaves. Certo, irmão Milton? Estudou? E deve ter visto essa historinha lá. A historinha da águia e da coruja, que costumavam saquear o ninho uma da outra, e em certo momento decidiram não mais fazer isso. É uma historinha que o Monteiro Lobato conta. E aí fizeram um acordo de não saquear mais o ninho do outro. E a águia deu a descrição dos seus filhotes e a coruja deu a descrição dos seus filhotes. Meus filhotes são os mais lindos da floresta. Olhos grandes, penas brilhantes. Não tem como você errar. Quando você vê o filhote mais lindo da floresta, é o meu. Não coma. A dona águia voando, encontrou um ninho e viu lá os filhotes, que ela julgou muito feinhos, e comeu-os. A dona coruja, possessa da vida, foi para cima da águia, e ela falou assim: não, os filhotes que eu comi não eram os que você descreveu. Nem de perto não eram os mais bonitos. Alguém já se atreveu a falar mal dos seus filhos alguma vez? Falar que eles eram feios? Saiu vivo ou foi transferido para o reino dos céus? Porque na verdade, quando as nossas emoções entrelaçam com os nossos olhares físicos e também o nosso olhar emocional, o fato é que quando a nossa visão, os nossos conflitos, ele envolve o nosso físico, ele envolve o nosso emocional, ele envolve o nosso espiritual, e quando a nossa saúde física está boa, quando a nossa saúde emocional está adequada e quando a nossa saúde espiritual também está boa, nós temos um tripé muito equilibrado e vivemos, uma vida bastante tranquila. Então logo a gente enfrenta um problema de saúde, rapidamente o nosso tripé ele se desequilibra. E se a gente não tiver uma emoção bastante estabilizada e uma vida espiritual com bastante esperança em Deus, a nossa vida vai com certeza cair e sofrer. Mas vamos trazer isso para dentro da Bíblia? Vamos ver uma experiência de alguém que viveu isso de forma bastante característica e bastante visível dentro da Bíblia. Você já leu 1 Reis 18 e 19, aquele texto que conta a história de Elias, desde que ele entra para se apresentar a Acabe, e tem o conflito e o desafio com os profetas de Baal, até o momento em que Deus o restaura, 18, 19. Nós começamos a ler aquele texto e nós percebemos ali um Elias que tinha vivido 3 anos escondido. Por 3 anos ele esteve escondido. Tão logo ele volta, ele desafia os 400 profetas de Baal
passa por todo aquele processo de desafio, e muitas vezes nós romantizamos esse processo de desafio, porque nós falamos, Elias estava zombando dos profetas de Baal, Elias estava por cima da carne seca, Elias realmente estava muito tranquilo. Mas você já se imaginou numa situação, por mais confiança e por mais promessa que você tenha de Deus, de que uma situação vai se resolver, você diante de 400 profetas de Baal, e você tendo que enfrentá-los? Elias, tão logo ele venceu aquele desafio, ele prende aqueles profetas, ele mata aqueles profetas, ele sai e corre em direção ao carro de Acabe, para dar a ele a notícia de que vai chover. Você imaginou quão exausto Elias deveria estar neste momento? 3 anos fugindo, passando por um processo de desafio o dia todo, enfrentando e matando os profetas de Baal e correndo atrás do carro de Acabe. Elias realmente deveria estar fisicamente bastante exausto. Emocionalmente, quando nós olhamos para a situação emocional de Elias, Elias se mostra alguém profundamente decepcionado. Quando ele volta, ele chama o povo e diz assim, se Deus é Deus, sirvam a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Vocês têm que parar com essa história de não decidir a quem vocês vão servir. Provavelmente ele tinha a expectativa de que quando aquele desafio acabasse, as pessoas se voltariam para Deus. Mas ele corre em direção a Acabe, e o que Acabe faz? Nada. Acabe não faz nada. Simplesmente vai contar para Jezabel tudo o que aconteceu. Ele não toma uma atitude, ele não fala Deus realmente é Deus. Não, nós precisamos mudar a situação. Acabe, que era um banana, e me desculpem as bananas, toma uma atitude de banana, e não faz nada. E Elias vê naquela situação, uma falta de perspectiva. Ele fala assim, já foi feito tudo o que era possível, e já não há mais expectativa e esperança. Emocionalmente ele está bastante abalado e espiritualmente desgastado. Quando nós olhamos para os conflitos que Elias está vivendo, pela sua visão física marcada por uma canseira muito extrema, sua visão espiritual marcada, a sua visão emocional marcada por uma decepção e um medo muito intenso, porque ele havia sido ameaçado de morte, e sua vida espiritual desgastada, porque ele tem aquela perspectiva que todos os profetas de Deus morreram, só ele sobrou, e tudo que ele fez não foi suficiente. Elias, nesse momento, entra em depressão. E o texto é claro de mostrar que um dos maiores expoentes da Bíblia entra em depressão. Porque a sua canseira física era extrema, o seu emocional estava abalado e a sua esperança espiritual estava marcada. E interessante que nós continuamos lendo a história de Elias e nós vemos as atitudes que ele toma a partir daí. Primeira coisa, ele foge. Segunda coisa, ele se isola. Elias, no processo de fuga, se você ler o texto com bastante detalhe, você vai ver que ele pega o moço, o ajudante dele, e deixa e vai embora sozinho. Elias entra em um processo de vitimização e de autopiedade, dizendo assim: eu fiz tudo o que era possível. Todos os profetas de Deus foram mortos, só sobrou eu. E Elias começa a desejar a morte. Aqui, para mim, fica muito claro que ele perdeu a perspectiva e a visão correta. Ele foi inundado pelas situações e ele não consegue enxergar mais esperanças e perspectiva. E aí a gente precisa, nessa situação,
olhar para a atitude de Deus com relação a Elias. E você lembra qual foi a atitude de Deus com relação a Elias? Deus pega e deixa Elias descansar. Elias dorme, Deus acorda Elias um pouquinho, dá comida para ele, deixa Elias dormir de novo, acorda ele mais um pouquinho, dá comida para ele de novo. Descansou fisicamente? Parece que descansou fisicamente. Elias caminha até as cavernas. Lá, nesse processo de caminhada e da caverna, Deus fala 2 vezes com Elias, dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? E se você for para o texto para olhar, Elias vai se lamentar e chorar. Eu estou fugindo. Eu fiz tudo o que era possível. Só sobrou eu. Todos os outros profetas foram mortos. E da primeira vez, Deus não fala nada com Elias. Deixa Elias desabafar. Da segunda vez, aí Deus chama Elias para fora da caverna e se mostra a Elias através de um vento, de um terremoto, de um fogo. Mas a manifestação maior de Deus está num ciclo suave. Ali, Deus muda a visão e a perspectiva de Elias. Elias consegue ver que, apesar de todo aquele movimento que está acontecendo, Deus continua no controle. E interessante que aquele homem que não tem nenhuma perspectiva, Deus vai para ele e fala: Elias, eu preciso que você unja um sucessor. Elias, eu preciso que você unja um rei. Dá uma nova perspectiva para Elias. O que Deus faz nada mais é, nada menos é do que mudar a visão de Elias. Aquela visão marcada pela canseira física, marcada por uma emoção abalada, marcada por uma falta de perspectiva espiritual. Deus vai lá e muda tudo isso. E Elias, agora descansado, consciente que Deus continua sendo Deus, e ciente de que Deus ainda tem um espaço para ele de execução de coisas, Deus ainda quer usá-lo. Ele sai para fazer aquilo que Deus tem para ele fazer e para ser elevado por Deus aos céus. Quantas vezes as nossas visões estão marcadas pela canseira? Somos tão ativistas, fazemos tanta coisa, queremos abraçar o mundo, a tal ponto de nos esgotarmos. Cuidamos tão pouco das nossas emoções, a ponto delas ficarem em frangalhos. Deixamos tanto para segundo plano a nossa vida espiritual. Não falamos com Deus, não deixamos Deus falar conosco, a tal ponto de que a gente perde a perspectiva de que Deus é Deus, de que Ele está no controle de todas as situações. Não é o Supremo Tribunal que está no controle das situações, não é o Vladimir Putin com as guerras, ou o Benjamin Netanyahu que está fazendo as situações estão no controle. Quem está no controle é Deus. E para a gente dar mais um passo, uma vez que a gente viu o exemplo de Elias, eu gostaria de ir para alguns textos que mostram personagens bíblicos que foram cegados por alguma situação. E o primeiro deles é Eliseu, ou o moço de Eliseu, o ajudante de Eliseu, aquele que estava sendo treinado por Eliseu. Nós sabemos que Eliseu foi o sucessor de Elias. Em um determinado momento,
O povo de Israel está sendo cercado pelo rei da Síria. O moço do profeta Eliseu acorda de manhã. Se você ler o versículo 14, o versículo 13 desse texto de 2 Reis 6, ele acorda de manhã e ele olha e ele vê todo o exército do inimigo cercando o lugar que eles estão, e ele volta desesperado para Eliseu e fala: e agora, Eliseu? O inimigo cercou, não tem como sair. Olha a atitude de Eliseu. Eliseu está soberano. Ele diz: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. O medo havia cegado a visão desse jovem. E quando Eliseu ora e pede para que Deus abra as vistas dele, ele consegue contemplar o cuidado de Deus com relação ao seu povo e ao seu servo, e vê que o poder de Deus, o poderio de Deus é muito maior do que o poderio do inimigo. Por isso que Eliseu estava tão tranquilo. Será que se a gente conseguisse ter a capacidade de, diante das situações problemáticas, diante dos conflitos que nós estamos enfrentando, perceber a grandeza do nosso Deus e de quão Ele é maior que os nossos problemas, nós sofreríamos menos? Uma vez eu estava fazendo um curso e eu ouvi a seguinte frase: a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Aquela frase me catou. E eu fiquei ruminando aquilo. E fui conversar com o professor. Mas como? A dor é física. Se machucarmos, mas o sofrimento é emocional. Se nós mudamos a visão, se nós mudamos a perspectiva, se nós mudamos a esperança, o sofrimento diminui. Eu acabei de citar há pouco a situação do Alfredo, e às vezes eu me coloco na situação dele. Se um filho meu tivesse naquela situação, provavelmente eu teria sofrido muito mais, me angustiado muito mais. É óbvio que eu não consigo entender o tamanho do medo, da angústia que eles sofreram, né? Mas quantas vezes nós sofremos, nos angustiamos, somos enganados pelo nosso coração perverso, porque não conseguimos ter a capacidade de abrir os nossos olhos espirituais para contemplar que o nosso Deus, Ele é maior e Ele pode muito mais. Segundo exemplo bíblico que eu gosto de meditar nele quando eu penso nisso, é o texto em que Jesus se dedica a preparar os seus discípulos para a sua morte. O Evangelho de João, ele conta as situações e circunstâncias que marcaram o ministério de Jesus, os sinais que ele realizou para mostrar que ele era Deus, e a partir de um determinado momento, Jesus para com o seu ministério para fora, e ele se dedica exclusivamente aos seus discípulos, a prepará-los para a sua morte. E no momento em que ele está preparando os seus discípulos para a sua morte, ele diz essa frase: não se turve o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Que Jesus está falando para eles: daqui a pouquinho eu vou ser preso, daqui a pouquinho vão me espancar, daqui a pouquinho vão colocar uma cruz no meu ombro, daqui a pouquinho todas as esperanças que vocês tinham de que eu ia tomar o reino e restaurar o reino de Davi vai cair por terra.
Mas Jesus diz para eles: não deixe a circunstância turvar o seu coração. Credes em Deus, credes também em mim. É forte essa frase de Jesus. O que ele fala para a gente é: às vezes as circunstâncias que nos cercam, elas são bastante desafiadoras, bastante aterrorizantes. Mas o que Jesus diz aos discípulos é: não deixe o seu coração se turvar. E turvar é perder a visão. Eu, quando leio esse texto, eu lembro que eu ia pescar com meu pai, e para pegar aqueles peixes que ficavam na água escura, ele ia lá e jogava barro na água. A água ficava turva. E aí aqueles peixes noturnos que achavam ou pensavam que tinha ficado de noite, que tinha chovido, iam para os anzóis. Quantas vezes a nossa mente se turva e nós ficamos vulneráveis e prontos para sermos capturados pelo mal. Não se turve o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A situação vai ficar feia, gente. Jesus estava dizendo para eles é isso. O negócio vai babar. Parece que o mal vai vencer. Parece que o inimigo vai triunfar. Segura, calma, continua crendo em Deus, continua crendo em mim. Cegado pelas circunstâncias, cegado pelo preconceito. Esse é um outro texto que eu gosto muito dele. Falei sobre ele numa das aulas da classe de casal. Jesus está caminhando com os seus discípulos e eles veem um cego de nascença. Qual é a perspectiva dos discípulos? Alguém pisou na bola para ele estar nessa situação. Alguém pecou. Alguém não andou como devia e Deus castigou. Enquanto eles estavam pensando assim, eles se movimentavam em direção dessa pessoa para ajudá-lo, para fazer alguma coisa por ela, ou ficavam distantes. Ah, tá assim porque tem culpa no cartório. Jesus vem e diz: nem ele, nem os pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. E aqui entra uma outra crise, né? Porque você fala assim: pô, esse homem viveu anos e anos e anos cego, só para que Jesus chegasse e o curasse e desse a demonstração de que ele é Deus. Será que Deus fez isso com esse cego? Às vezes, quando nós olhamos para esse texto, nós somos tentados a pensar assim, né? Não é nada disso, né? O que Jesus diz é: enquanto vocês ficam aí pensando se foi ele, se foi o pai dele, ninguém está fazendo nada por esse homem, né? E Jesus, no cumprimento, e não está aqui porque não coube na transparência, Jesus diz: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver aqui, o movimento de ajudar essa pessoa, de fazer o bem para ela, de fazer o que é possível ser feito por ela, parte de mim. A visão preconceituosa muitas vezes cega a nossa visão e faz com que, ao invés de nós nos movimentarmos em direção ao próximo, de ajudá-lo, nós fiquemos numa condição muito confortável de dizer: ah, mas ele merece. Vocês lembram de um outro personagem que sofreu esse mesmo tipo de preconceito? Jó. Os amigos de Jó chegaram para ele e falaram: Jó, para estar nessa situação tu pisou na bola, velhão. Não é possível você chegar numa situação dessa sendo bonzinho, sem ter pecado contra Deus. Preconceito?
Às vezes, nós, ou alguém a quem nós amamos, ou alguém do nosso convívio, está passando por alguma dificuldade, e os nossos preconceitos cegam a nossa visão e impedem que a gente vá em direção a essa pessoa. Mesmo que alguém tivesse pecado, não tem problema. Jesus perdoa. O preconceito não deveria nos impedir. Um outro caso e eu estou terminando, estou indo para o final, um outro caso que me chama muita atenção é cegado pela frustração. Embora Jesus tenha se esforçado muito para mostrar que o seu reino não era desse mundo, embora Jesus tenha ensinado os seus discípulos que ele não iria tomar o reino de Roma, que ele não ia estabelecer o seu reino terreno, os discípulos continuaram acalentando isso nos seus corações. E no momento em que Jesus morre, eles passam por um processo de frustração tão grande. Esses próprios dois personagens no caminho de Emaús dizem: nós pensávamos que fosse ele a remir Israel, mas agora já fazem 3 dias que ele morreu e nada aconteceu. Eles estavam profundamente frustrados, e a sua frustração cegou-lhe a visão de tal forma que Jesus caminhou com eles, que Jesus os instruiu, que Jesus falou as mesmas palavras que falava quando estava vivo aqui na terra ainda para aquelas pessoas. E eles não conseguiram entender até que Jesus deu graça e partiu o pão, e diz assim: e os olhos deles foram abertos. Quantas vezes nós colocamos a nossa expectativa lá em cima, queremos muito que alguma coisa aconteça, buscamos muito algo, que muitas vezes está completamente desatrelado à realidade, aquilo que é possível, aquilo que é bom, aquilo que é real. E quando essas coisas não acontecem, nós caímos em frustração. E essa frustração cega o nosso entendimento. E nós não queremos fazer mais nada. Nós queremos, como Elias, ir para a nossa caverna e ficar ali. E agora sim, indo para o final, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele faz um redirecionamento de olhar para aqueles irmãos de Filipenses. Ele diz lá no finalzinho da carta: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O pastor falou aqui de manhã, né? Em Filipos tinha 2 mulheres se degladiando. Embora fosse uma igreja muito próxima do apóstolo Paulo, haviam situações lá que estavam fazendo com que o direcionamento do olhar deles não fosse para as melhores coisas. E Paulo vem e diz: olha, redirecione o seu olhar para aquilo que é produtivo. Redirecione o seu olhar para aquilo que é bom. E eu, quando leio esse texto ele é muito impactante. Porque às vezes a gente está tão preso a situações ruins. Às vezes a gente tem uma visão e um viés tão horrível de nós mesmos, achando que somos incapazes, que não temos condições de fazer as coisas, dos outros e do mundo como sendo mal. Você já disse para o seu filho, ou alguém já disse para você: olha, o mundo é mal, tá? As pessoas são ruins. Se você der bobeira, elas vão te fritar. E aí nós ficamos com uma perspectiva de um mundo extremamente problemático. Quando eu lembro disso, eu lembro de uma historinha que não está aqui nas minhas anotações. Mas imagine
que você, para chegar da onde você está até a sua casa, você tem que passar por um lugar escuro. E alguém chega para você e fala assim: nossa, você vai passar por aquele lugar escuro ali? Fulano foi assaltado ali. Beltrano foi morto ali. Nossa, na última semana, 5 pessoas foram roubadas, violentadas, surradas e deixadas meia morta ali. E aí como é que você passa naquele lugar? Passa. Aí você está passando por aquele lugar. Não tem jeito, você tem que passar para ir para sua casa. E você ouve passos vindo atrás de você. E você acelera um pouquinho. Mas os passos também aceleram. Como é que está seu coração nesse momento? Já desmaiou ou ainda não? E aí eu que estou com o coração na boca, passando lá, grita atrás de mim o João Rafael dizendo: ô Roberto, vamos passar junto por aí. Mas o fato de nós construirmos um cenário aterrador faz com que o nosso nível de sofrimento cresça assustadoramente. E Paulo vem aos Filipenses e fala: para com isso. Comece a direcionar o seu olhar para aquilo que é bom. Ao invés de ficar pensando nos problemas, pensa nas bênçãos de Deus. E para finalizar, como último slide, a gente trouxe esse texto de Paulo do Novo Testamento. Tem um texto do Velho Testamento em Salmos, em que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. O salmista tinha essa dimensão de que talvez ele pudesse não ter a percepção correta de como o seu coração estava conduzindo. Então ele ora a Deus. Eu digo que essa oração é uma oração extremamente perigosa. Porque quando você ora para Deus sondar o seu coração e para mostrar aquilo que não está certo, é perigoso que Ele faça isso. E aí você que não sabia, passa a saber. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você convive com isso, ou você corrige isso. Então antes de fazer essa oração, reflita sobre isso. Não é uma oração muito tranquila de se fazer. Mas o que o salmista está dizendo é: sonda o meu coração, olha para o meu coração, vê os meus pensamentos. E normalmente, se o nosso coração não está com as situações adequadas, com as visões adequadas, com as crenças adequadas, os nossos pensamentos, com certeza, não estarão adequados também. Eu olho para esse texto e eu diria: olha para os seus pensamentos. Seus pensamentos são maus? Você deseja que aquele irmão que você não gosta tropece e caia da escada? Não precisa morrer não, só quebrar a perna tá bom. Dá uma olhada para os pensamentos.
Eles estão direcionando você para o bem ou estão demonstrando um coração direcionado para o mal? A nossa proposta de mensagem era corrigindo a visão. Nós temos uma perspectiva física, os nossos olhos físicos. Nós temos uma perspectiva emocional, os nossos olhos emocionais. E nós temos uma perspectiva espiritual, os nossos olhos espirituais. Quando nós não cuidamos dessas três perspectivas, quando os nossos olhos físicos não estão bons, nós sofremos. Quando os nossos olhos emocionais não estão bons, nós somos direcionados por caminhos não bons. E quando os nossos olhos espirituais não estão adequados, nós não somos direcionados por bons caminhos. E lembre-se, aquela frase, a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Quando nós ajustamos a nossa visão emocional, quando nós ajustamos a nossa visão espiritual, as circunstâncias, exatamente como aconteceu com os discípulos de Jesus, elas podem ficar as mais terríveis possíveis. Mas se Jesus disse, não se turve o vosso coração, é porque é possível nós não turvarmos o nosso coração. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de temas tão desafiadores, que nós possamos ajustar a nossa visão, Senhor, de acordo com aquilo que for o melhor para as nossas vidas. Que nós possamos ter a capacidade, Senhor, vinda do Teu Espírito Santo, para ter os nossos olhos abertos e contemplarmos a Tua grandeza, a Tua soberania, sabermos que o Senhor está no controle de todas as situações e de todas as circunstâncias, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer bem e que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, independente da situação ou das circunstâncias que nós possamos estar vivendo. Por isso nós pedimos que o Senhor abra, Senhor, os olhos do nosso coração, para que nós possamos contemplar realmente da forma como o Senhor deseja e quer, e assim possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.